Então vamos lá, pessoal. Primeiramente aí, espero que vocês estejam bem, não é isso? Então hoje vamos aqui fazer a correção da prova de matemática da IAR, né? Que aconteceu no dia de hoje. O código da prova é o código 37, tudo bem? Então, antes de começarmos aí a correção da prova, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, acione o sininho das notificações, amasse o like, beleza? E siga a gente aí nas redes sociais. Tranquilo? Então vamos lá? Pessoal, a primeira questão, né, da prova da IAR, lembrando que é a prova de código 37, tudo bem? Na verdade, não é a primeira, né? Foi a questão 49. Ele dizia o seguinte: o número complexo z igual a 2 mais 3i é uma raiz do polinômio p de x igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 17x menos 13. Sendo assim, é correto afirmar que p de x possui... Então, vou pegar o p de x, pessoal, olha só, e vou colocar aqui bonitinho, como nós estamos acostumados. X ao cubo menos 5x ao quadrado mais 17x menos 13. Beleza? Se você perceber, olha aqui, ó. A soma dos coeficientes, ó, 1 mais 17 dá 18. Aqui agora, ó, menos 5 com menos 13 dá menos 18. E 18 menos 18 dá 0. Toda vez que a soma dos coeficientes de qualquer polinômio, quando der 0, 1 será sempre raiz. Então, eu já sei que uma das raízes é 1, ok? Como este polinômio é do terceiro grau, não é isso? É um polinômio do terceiro grau. Ele possui, então, 3 raízes. Beleza? Sendo que no início ele já diz que o complexo z igual 2 mais 3i já é raiz. E nós sabemos que se o complexo 2 mais 3i é raiz, obrigatoriamente o seu conjugado também é raiz, ou seja, 2 menos 3i também será raiz. Então, aqui eu posso falar que a segunda raiz e aqui a terceira. Significa dizer que esse polinômio ele tem uma raiz real e 2 raízes o quê? Complexas. Então, olha lá, letra A, as 2 raízes, as outras 2 raízes são não reais, né? Olha só, então, sendo assim, é correto afirmar que p de x possui outras 2 raízes não reais. Negativo, ele possui só mais uma, que é o conjugado, tudo bem? Ele possui apenas uma raiz não real, falso. Ele possui 2 raízes não reais, que são as complexas. Letra C, 2 raízes reais, negativo, ele só tem uma única raiz real, que é 1. Então, o gabarito é a letra D, por quê? Uma raiz real. Tudo bem? Então, a questão 49 aí, gabarito, letra D, uma raiz real. Passando para a próxima questão, olha só que mole que a IAR deu. Olha só. Na figura, se ABCD é um paralelogramo, então o valor de x é... Olha aqui. O aluno que percebeu, o que ele fez aqui? Paralelogramo possui ângulos opostos congruentes. Então, se aqui é alfa, ó, este ângulo aqui também é alfa. Como esse ângulo aqui é 90, ó, não é isso? Eu vou chamar esse ângulo em cima aqui de beta. Então, beta mais alfa dá 90, porque esse aqui já é 90. Mesma coisa aqui, ó, esse já é 90, eu tenho alfa. Para somar 90, desculpem, esse ângulo só pode ser beta. Então, eu posso dizer que o triângulo AED, é semelhante ao triângulo
CDF. Se eles são semelhantes, o que eu vou fazer? Olha aqui, vamos lá? Oposto a alfa do menor é 8. Oposto a alfa do maior é x. Hipotenusa hipotenusa do menor, 10. Hipotenusa do maior, 25. Uma semelhança, né? Simples, simplificando por 5 em cima e embaixo. Aqui eu tenho o seguinte, olha aí. Esse cara é 2 e esse cara aqui é 5. Aí você vai ter 8 sobre x é igual a 2 sobre 5. Se multiplicarmos cruzado, 2x igual a 40, x igual a 40 dividido por 2. X é 20. Beleza. Aí você vem aqui e encontrou o gabarito letra B, não é isso? Então, esse lado aqui é 20. Aí, olha o que você não notou, meu amigo. Esse lado CF, então, vai valer K, por exemplo. K. Se você fizer um Pitágoras aqui, ó, 25 ao quadrado é igual a quanto? K ao quadrado mais 20 ao quadrado. 25 ao quadrado, 625, é igual a K ao quadrado mais 20 ao quadrado, que é 400. Se você jogar para o outro lado, 625 menos 400 é igual a K ao quadrado. Então, K ao quadrado vai ser 225. Portanto, K é igual a raiz de 225. Raiz de 225 é 15. Portanto, o K vale 15. Então, significa dizer que esse pedaço vale 15. Mas olha aqui um erro na questão. Como que esse pedaço vale 15 se todo o paralelogramo aqui, ó, BC, vale 10? Por que vale 10? Porque AD é 10. Se AD é 10, BC também é 10. Como BC pode ser 10 se esse pedacinho aqui é 15? Ou vice-versa. Como é que esse pedacinho é 15 se todo o comprimento do lado dá 10? Impossível, não é isso? Ou seja, a questão está anulada. Legal, né? Pegamos aí um erro da banca. Tudo bem? Então, questão número 50, anulada. Ok, pessoal? Beleza? Se não fosse anulada, se ela não tivesse errada, gabarito seria a letra B. Mas ela está anulada. Passando aí para a próxima questão, ele fala o seguinte, olha aí. A diferença entre as medidas de um ângulo interno, de um dodecágono, interno do dodecágono, 12 lados, e o ângulo interno do octógono, também regular vale, ele quer saber isso. Quanto vale a diferença entre o ângulo interno do dodecágono e o ângulo interno do octógono? Pessoal, eu costumo dizer sempre que a gente acha o interno pelo externo. O externo do dodecágono é o 360 sobre 12, que é o número de lados do dodecágono. Então, o externo do dodecágono vale 36 sobre 12 é 3, o externo vale 30 graus. Mas a gente sabe que todo polígono, o externo mais o interno dá quanto? 180. Então, pessoal, como isso aqui é válido para qualquer polígono, não é isso? Se o externo vale 30, o interno vale quanto? Para 180 faltam 150. Beleza. O I12 vale 150. Agora, o E8. Quem é o E8? 360 sobre 8. O E8 vale quanto, professor? 360 sobre 8. Se eu simplifico por 2, isso vai dar quanto? 180 sobre 4. E π sobre 4, 180 não é π? Π sobre 4 vale quanto? 45 graus. Beleza. Então, o E8 vale 45.
Só que ele não quer o E8, né? Na verdade, ele quer o I8. E aí? O I8 quem é? Quem é que soma com 45 para dar 180? Lembrando que o I mais E tem que dar 180. Não é isso? Beleza? I mais E é 180. Então, eu tenho que encontrar o cara que soma com 45 que dá 180. Quem é? 135 graus. Muito bem. Como ele pede o I12 menos o I8, o I12 é 150 graus, menos o I8, que é quanto? 135. Isso dá o gabarito, 15 graus, gabarito, letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, uma questão também bem tranquila aí que fala sobre polígonos regulares. Passando para a próxima, né? A questão 52, ele diz o seguinte: em um grupo de jovens, 25 praticam futebol, 20 praticam vôlei e 5 praticam futebol e vôlei, tá? 10 não praticam nenhum esporte, beleza? Então, 10 não praticam, na verdade, faltou ali, tudo bem? Ao selecionar aleatoriamente um jovem desse grupo, a probabilidade de praticar apenas futebol é... Então, olha só, vou botar assim, ó. Meu conjunto do futebol, o meu conjunto do vôlei. 25 praticam futebol, 20 praticam vôlei, tá? Isso aqui teria que estar junto, né? E 5 praticam futebol e vôlei. 5 aqui no meio. Ok? 25 praticam futebol. Se eu já tenho 20, aqui vão 25, aqui vão ser 20. Tudo bem? Então, tudo aqui tem que dar 25. Se eu já tenho 5, para 25 faltam 20. Tudo aqui, ó, no vôlei, tem que dar 20. Se eu já tenho 5, aqui vai dar quanto? 15. E 10 está fora. Por quê, professor? 10 não praticam nada. Ao selecionar aleatoriamente um jovem desse grupo, a probabilidade de praticar apenas futebol. Olha só, probabilidade, nós sabemos que é o quê? Número de casos favoráveis, não é isso? Sobre número de casos possíveis. Muito bem. Então, a probabilidade vai ser o quê? Número de casos possíveis. É só eu somar. Ó, aqui, ó, só nesse cara aqui são 20. Mais 20, 40, mais 10, 50 o total. E quantos são os favoráveis? Favoráveis são quem? Praticar apenas futebol. Aqui, ó, quantos praticam apenas futebol? 20. Corto 0 com 0. Isso vai dar 2/5. Beleza? Só que está em número decimal, então eu vou botar o denominador 10 para o denominador ser 10, é só eu multiplicar por 2 em cima e embaixo. Olha só, isso é a malandragem, ó. 4 sobre 10 é 0,4 gabarito, letra C. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, uma questão de probabilidade simples, tranquila, tá? Que você, com certeza, deve ter acertado, não é isso? Passando aí para a questão 53, olha aí, sejam as matrizes A transposta e B transposta, essas duas aí, tá? Ele quer saber, ele disse que A mais B é essa outra matriz, então, quanto vale X mais Y? Pessoal, se essa é a transposta, se eu fizer a transposta dela de novo, eu volto na A. Ou seja, 2 e 4 aqui, ó, é linha. 2 e 4 é coluna. X mais 1 e 3 é linha. X mais 1 e 3 virou coluna. Matriz A. Mais a matriz B. Quem é a matriz B? Se essa é a B transposta, faço a transposta dela, ó. 1, 2y menos 3. Menos 3 com 1. Eu volto na B. E essa soma, ele me deu aqui, ó,
3, 5, 2, 4. E agora, como ele quer saber x mais y, eu vou direto aqui achar o x, ó. X mais 1 menos 3 igual a 2. X mais 1 menos 3 igual a 2. Então, x menos 2 igual a 2, passo 2 para lá, x igual a 2 mais 2. Portanto, x vale 4. Vou guardar no bolso. E agora? Agora eu vou para o y. O y está aqui, ó. Então, é esse cara aqui, mais esse cara, mais esse, é igual a esse, né? Então, esse cara mais esse é igual a esse. Então, 4 mais 2y menos 3 igual a 5. Ó, 4 menos 3 dá 1, igual a 5. Jogo para lá, ó, 2y igual a 5 menos 1. 2y igual a 4, 2 passa dividindo. O y vale 4 sobre 2, portanto, o y igual a 2. Mas ele pede na questão o valor de x mais y. Cuidado, tá? Cuidado. E aí, quem é o x? 4. Quem é o y? 2. 4 mais 2, 6. Gabarito. Letra B de bola. Beleza, pessoal? Então, mais uma questão solucionada, questão de matriz, né? Uma questão muito legal aí que a EA botou na prova. Passando aí para a próxima, olha lá. Questão 54, ele diz o seguinte: se x igual a 2/3 é raiz dessa função. Pessoal, então, primeiro, ele disse que o x igual a 2/3 é raiz. Se é raiz, o y é 0. Toda vez que ele disser que é raiz, o y é 0. Então, olha só, eu tenho isso. Y igual a mx, ó, mais 2. E ele disse que 2/3 é raiz. Isso ele falou. Então, 0 no y, m vezes 2/3 mais 2. Por quê? Se é raiz, o valor de x quando y é 0. Tudo bem? O 2, ó, vou jogar para lá com sinal trocado. Menos 2 é igual ao quê? 2m sobre 3. 3 vai para lá, ó, menos 2 vezes 3 é igual a 2m. O 2 morre com 2, então o m vale quanto? Menos 3, ok? M vale menos 3. Então, a função vai ser f de x é igual a mx mais 2. Como m vale menos 3, f de x vai ser quanto, professor? Menos 3x mais 2. Ok? Menos 3x mais 2 é a gabarito. Letra C. Tudo bem? Passando aí para a próxima questão, uma questão de circunferência, tudo bem? Dizendo o seguinte: os pontos O e P são centros de duas circunferências que possuem raios medindo respectivamente 8 e 3, conforme a figura. Se OP é igual a 5 raios de 37 centímetros e AB é tangente essas circunferências em A e B, então AB é igual. Então, olha só, esse ponto aqui e este outro ponto são pontos de tangência. Nós sabemos que o raio no ponto de tangência forma sempre 90 graus. Beleza? Se eu traçar, ó, uma paralela aqui a B, olha aqui, ó. Uma paralela a B, esse pedaço aqui é 3, tá vendo? Então, este pedaço aqui, ó, também vale 3, beleza? Como ele quer a B, esse pedaço aqui, ó, vale 5.
e esse ângulo 90, olha aqui. Vamos lá. Vou acertar aqui, ó. Beleza? 3. Então, esse pedacinho que sobrou, já que tudo é 8, este pedacinho aqui vale 5. Tudo bem? Esse ângulo é o ângulo reto, o ângulo de 90. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte, vou ligar os dois centros, ó. E aqui, ó, eu vou formar um triângulo retângulo, tá vendo aqui? Mas ele, na questão, ele me deu o seguinte, que O até P é 5 raiz de 37. Tá vendo? Que é a hipotenusa desse triângulo retângulo que eu formei. E ele pede a B. Esse pedaço aqui, ó, como forma 90 aqui, né? Ó, isso aqui é um retângulo, ou seja, esse pedaço AB é igualzinho a esse pedaço verde pontilhado, que eu vou chamar de X aqui, o AB. Então, como é que eu acho o AB? Hipotenusa, que é 5 raiz de 37 ao quadrado, não é isso? Teorema de Pitágoras. Fazendo Pitágoras nesse triângulo aqui que eu pintei. É igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Raiz de 37 ao quadrado, 37. Igual a quanto? 25 mais x quadrado. Olha a malandragem aqui, ó. 25 vezes 37 é menos 25 igual a x ao quadrado. Vou arrumar isso, ó. X ao quadrado é igual a 25 vezes 37 menos 25. Tudo bem? Pessoal, claro que eu não vou fazer essa conta, né? Aqui, ó, tem o 1 multiplicando aqui invisível, não tem? Aí você tem o 25 aqui e o 25 aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar o 25 em evidência. E vai sobrar quem? O 37 menos 1. Aqui, ó, x quadrado vai ser igual a quanto? 25 vezes quanto? 37 menos 1, 36. Milagrosamente apareceu aqui, rapaziada, ó, 2 números quadrados perfeitos, que quando eu tirar a raiz do 25 e do 36, eu vou ter o x valendo quanto? Raiz de 25. Se nada mudou, é 5. Raiz de 36 é 6. 6 vezes 5, 30. Então, a B vale 30, gabarito. Letra C. Questão linda, né? Questão linda de geometria da prova de hoje da IA. Passando aí para a próxima, né? Questão 56. Seja a inequação no conjunto dos números reais a quantidade de números inteiros contidos em seu conjunto solução. Pessoal, inequações modulares. Só tem 2 tipos. Por exemplo, módulo de x menor ou menor ou igual a A. Quando ocorre isso, menos A menor do que x, menor do que A, ou menor ou igual. Né? Pode ter o sinal de igual aqui embaixo. Segundo modelo, módulo de x maior que A ou maior ou igual a A. Significa dizer que o x é menor que menos A ou o x é maior do que A. Então, só tem esses 2 tipos. E aí, professor, o que eu faço? Se você olhar para o que você tem, menos 2x mais 6 menor ou igual a 4, você cai nesse primeiro caso. Aí, ó, quem faz o papel do x é tudo isso aqui dentro. E isso aqui faz o papel do A.
Mas você sabe que menos A é menor ou igual a X, que é menor ou igual a A. Aí agora você substitui. Por exemplo, quem é o A? 4. Então, ó, menos 4 menor ou igual a X, menor ou igual a 4. X não, né? Aqui não é X. Quem faz o papel do X é o menos 2x mais 6, menor ou igual a 4. Olha só, eu quero matar esse 6 daqui. Concorda comigo que se eu subtrair 6 aqui, subtrair 6 aqui, subtrair 6 aqui, eu vou ter menos 10, menor ou igual a menos 2x, menor ou igual a 4, menos 6, menos 2. Agora eu tenho que acabar com esse 2. Vou dividir tudo por 2. Quando eu dividir tudo por 2, aqui vai dar menos 5, menor ou igual a menos x, menor ou igual a menos 1. Então, eu estou aqui, ó, menos 5, menor ou igual a menos x, menor ou igual a menos 1. E agora eu tenho que tirar esse menos. Para tirar o menos, o que eu faço? Multiplico geral por menos 1. Quando eu fizer isso, ó, 5, eu não posso esquecer que esse sinal também inverte. Ó, também vou inverter. Ou seja, 5 é maior ou igual a x, que é maior ou igual a 1. Isso significa dizer o seguinte, meus amigos. Olha aqui, que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. É a mesma coisa. Beleza? Só que ele pede o quê? A quantidade de valores, ó, inteiros, quantidade de inteiros contidos em seu conjunto. Quantidade de inteiros, vamos lá? De 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 números inteiros, gabarito, letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, boa questão, né? Questão simples de se resolver, mas a gente aqui usa aí uma teoria bacana de inequação modular. Passando para a próxima, ele vem com uma questão de trigonometria. Ele diz que y é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado mais 2 seno θ. E ele diz que seno θ mais cosseno θ é raiz de 3. Ele quer saber o y. O que eu faço aqui? O que você teria que fazer nessa questão? Você teria que pegar o que ele deu, seno θ mais cosseno θ igual a raiz de 3, e elevar tudo ao quadrado. Eleva ao quadrado aqui e eleva ao quadrado aqui. Quando você elevar ao quadrado, você vai ter que o seno ao quadrado de θ, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 3. Beleza? Aí, ó, esse camarada aqui é o seno de 2θ. É o arco duplo do seno. Então, você sabe que seno ao quadrado de θ mais seno de 2θ mais cosseno ao quadrado de θ é 3. Só que esse cara aqui, olha para cá, olha para cá, olha esse cara aqui. Visualizaram? Olha quem é o y. Ó. Visualizaram? Esse seno ao quadrado, seno de 2θ, cosseno ao quadrado aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, é o y. Então, eu sei, portanto, o seguinte, que o y vale quanto? O y vale 3. Gabarito. Letra D de Dins. Questão fácil, né? Questão muito simples de trigonometria. Passando aí para a próxima questão, essa já foi uma questão mais bem elaborada, uma questão que a EAR não costuma cobrar, tudo bem? Uma questão que veio realmente diferenciada. Questão como essa, a gente encontra mais no vestibular, beleza? Então, a EAR deu uma variada aí
quando ela cobrou essa questão. Olha lá, uma folha de papel quadrada passa por 4 etapas de corte. Dividindo a folha em 4, primeira etapa, né? Dividindo a folha em 4 quadrados iguais. Então, olha só, eu tenho uma folha de papel quadrada. Ela foi dividida assim, ó, em 4 pedaços iguais. Beleza? Tranquilo. Depois, essa folha foi novamente, né, aqui, ó, segunda etapa, dividindo cada quadrado resultante da primeira etapa, em 4 quadrados iguais. Então, aqui dentro, ó o que ele fez, ó. Olha só. Então, na primeira etapa, eu tinha 4 quadrados. Na segunda etapa agora, eu tenho, ó, se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, você nota que você está numa PG, não é isso? Porque agora ele fala que o novo quadrado vai ser dividido em 4 de novo. Contudo, isso vai ser o quê? Uma PG de razão o quê? De razão 4. Beleza? Então, ele pede na quarta etapa. Aí você vê, ó, terceira, quarta etapa, é isso? Após a quarta etapa, então, 16 vezes 4. Só você multiplicar, ó. Mais nada. 64. 64 vezes 4. Aqui, ó. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 6 vezes 4, 24, mais 1. 25. Então, nem precisava usar a fórmula da PG. 256, gabarito, letra D. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, uma questão fácil, porém, mais voltada para o vestibular. Ok? Questão número 59. Um poliedro convexo de 32 arestas tem 8 faces triangulares e x faces quadrangulares. Dessa forma, qual é o valor de x? Então, olha só. A gente tem uma fórmula que diz o seguinte. Somatório de NFN é igual ao dobro do número de arestas. O que é isso, professor? Quem é F3? F3 é a quantidade de faces triangulares. Quem é F4? É a quantidade de faces quadrangulares. Quem é F5? Quantidade de faces pentagonais. E assim sucessivamente. Mas esse poliedro, ele só tem faces triangulares e faces quadrangulares. Tudo bem? Então, eu só vou fazer o seguinte. No meu somatório, só irá entrar as faces triangulares, só irão entrar e as faces quadrangulares. Isso igual ao dobro do número de arestas. Então, quantas faces triangulares eu tenho? Ele falou 8. Mais 4 vezes. Faces quadrangulares, quantas tem? Não sei, ele chamou de x, está aqui, ó. Igual ao dobro do número de arestas, que ele disse que tem 32. 3 vezes 8, 24, mais 4x, igual 32 vezes 2, 64. O 24 vai para lá, subtraindo. 64 menos 24. 4x igual a 40. X igual a 40 dividido por 4. Portanto, x vale 10. Como ele quer o valor de x, gabarito. Letra B. Beleza, pessoal? Tranquilo? Passando aí para a questão de número 60, também foi uma boa questão, essa questão de número 60.
Vamos lá. Considerando as retas RS da figura, ele quer saber qual é o valor de A. Primeira coisa que eu tinha que lembrar é o seguinte: daquela brincadeira do triângulo de 30, 60 e 90, oposto a 30 é metade da hipotenusa e oposto a 60 é este valor, a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Beleza? Se eu fizer isso, olha aqui, ó. Este cara aqui e este são iguais. Concorda? Opostos pelo vértice. Então, se aqui é 30, esse ângulo é 60, então este é 60, e esse aqui de cima, ó, 30 graus. Beleza? Como esse cara aqui, ó, daqui para aqui para baixo, nesse triângulo, ó, 90. Se esse é 30, esse aqui vale 60, ó. E esse lado aqui, eu vou chamar isso aqui de ponto A, isso aqui de ponto O. OA vale 6, ó. 6. Beleza? Oposto a 30 vale A. Ó, esse pedaço vale A. Tudo bem? Então, a hipotenusa é o dobro, não é isso? Se esse pedaço vale A, porque o oposto a 30 não é metade da hipotenusa? Se a metade é A, essa hipotenusa AP, por exemplo, é 2Azinho. E esse cara aqui, quem é, professor? A raiz de 3, não é isso? Oposto a 30, ou seja, metade da hipotenusa, se a hipotenusa é 2A, esse pedaço é A, beleza? E se esse pedaço é A, esse pedaço que é oposto a 60 é A raiz de 3. Então, eu posso dizer que A raiz de 3 é igual a 6. Se eu multiplicar por raiz de 3 dos dois lados, professor, eu podia ter racionalizado, jogado para baixo, fazer racionalização? Sim. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, esse cara dá 3A igual a 6 raiz de 3. O 3 com 6 dá 2, então o A vale 2 raiz de 3, gabarito, letra C. Beleza? Então, triângulo egípcio, que a gente chama, né, o triângulo de 30, 60 e 90, resolveria essa questão facilmente. Passando aí para a próxima, né, a figura representa a parte móvel de um catavento, 4 hélices triangulares planas. Se o material utilizado para a confecção dessas hélices custa R$300 o metro quadrado, considerando raiz de 2 igual a 1,4, o custo dessas peças em reais foi de... Pessoal, então tá aí a peça. O que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu vou achar a área de um triângulo desse e vou multiplicar por 4. Como é que eu acho a área de um triângulo através de dois lados e um ângulo entre eles? Se eu fizer a área deste triângulo aqui, ó, por exemplo. Então, se eu fizer a área desse triângulo, lembra daquela nossa teoriazinha? Ó, eu tenho um ângulo aqui alfa e tenho dois lados A e B entre eles. A área desse triângulo vai ser produto dos lados sobre 2 vezes o seno do ângulo. Então, a área desse triângulo aqui vai ser da mesma maneira que eu vou encontrar. A área de um triângulo desse vai ser produto dos lados, que é 1 vezes 1, sobre 2, vezes o seno do ângulo, que é o seno de 45. Beleza, então a área deste triângulo vai ser 1 vezes 1, 1 dá meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Logo, a área de um triângulo desse vai dar raiz de 2, 2 vezes 2, 4, raiz de 2 sobre 4. Então, essa é uma única área, só essa. Só que eu tenho 2, 3, 4. Portanto, a minha área total
vai ser 4 vezes a área do triângulo. Então, a área total vai ser quem? 4 vezes raiz de 2 sobre 4. Morreu 4 com 4. A área total é igual a raiz de 2. E raiz de 2 ele me deu no início, que é 1,4. Beleza? Tranquilo. Professor, acabou não, né? Agora eu tenho que saber quanto vale. Como é que eu faço isso? Posso fazer uma regra de 3, né? Tranquilo. Olha aqui, ó. Se 1 metro quadrado vale R$300, 1,4 metro quadrado vai valer X. Quando eu multiplicar cruzado, o que vai acontecer? Vai acontecer que X é igual a quanto? 300 vezes 1,4. Então, X vai dar quanto? R$420. Gabarito. Letra C. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, gabarito. Letra C da questão número 61. Então, vamos lá, pessoal. Questão de número 62 também foi uma boa questão. Ele falou de sistemas. Olha que legal. O sistema está dado aí. Quanto à sua solução, é classificado como? Rapaziada, primeira coisa, eu tinha que lembrar que todo determinante, que a gente chama de delta, é igual a zero. Eu estou diante de um sistema SPD, sistema diferente de zero, né? Desculpa. Quando é diferente de zero, eu estou diante de um sistema SPD, possível e determinado. E quando ele for igual a zero, o delta quem é? É o determinante da matriz dos coeficientes. Quando for igual a zero, eu tenho duas situações. Quais são? Ou ele é sistema possível e indeterminado, ou é um sistema impossível. Professor, fala, qual é a diferença entre eles? Nesse caso aqui, todos os outros delta, delta x, delta y e delta z, todos também tem que dar zero. Neste outro caso, se algum deles, delta x, ou delta y, ou delta z, se um deles der diferente de zero, já é impossível. Uma coisa não pode ser igual a zero e depois ser diferente. É uma situação impossível. Beleza? Tá. Como é que eu faço para achar o delta? Primeira coisa, delta. Determinante da matriz dos coeficientes. Eu vou preencher com um aqui, ó. Aqui também, para eu não me perder. 1, 2, 3, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Menos 2, 3 e 6. E aqui, 1, 1, 3. Beleza. Eu tenho certeza que na hora da prova você fez esse determinante para saber que dá zero, né? Nem precisava, aqui é menos 6. Nem precisava. Professor, por que não precisava? Porque a gente tem uma propriedade de determinante que diz o seguinte: quando duas linhas ou duas colunas são iguais ou proporcionais, esse determinante é igual a zero. Repare essa primeira linha com a terceira. Elas são proporcionais. Como assim? Se eu pegar ela, a primeira, multiplicar por 3, eu estou na última. Então, a gente diz que elas são proporcionais. Se elas são proporcionais, o delta vale zero. Legal! Viu como eu ganhei tempo? Então, se o delta é zero, não pode ser um sistema possível e determinado. E nem um sistema indeterminado. É possível e indeterminado. Ou é a letra D, ou é a letra A. Professor, e agora? Como é que eu vou ver se ele é um ou é outro? Eu calculo o delta x, não tem jeito. Vamos calcular o delta x? E como é que eu calculo o delta x, professor? No lugar dos coeficientes de x, no lugar desses caras aqui, 1, 2 e 3, eu vou botar esses aqui, ó, 2, 5 e 9. Então, aqui no lugar do x, eu boto 2, 5 e 9. Depois, menos 2, 3 e menos 6. Depois, 1, 1 e 3. Ó. 1,
1 e 3. Agora, como é que eu faço? Repito. Menos 2, 3 e menos 6. E agora, para a esquerda, eu multiplico aqui, ó, sempre invertendo o sinal. 3 vezes 9, 27, menos 27. Aqui, ó, 12 mais 12 dá menos 12, troquei o sinal. E aqui, ó, 15 menos 30, é isso? Mais 30. Para a direita agora, eu mantenho o meu sinal. Olha aqui, ó. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Aqui, ó, menos 18. E aqui agora, ó, menos 30. Aí, ó, mais 30 com menos 30 vai embora, menos 18 com mais 18 vai embora. Menos 27 com mais 12 dá menos 15. Ou seja, o ΔX igual a menos 15. Beleza? ΔX igual a menos 15. E aí? Menos 15 é diferente de zero. Então, ΔX diferente de zero. Pode uma coisa ser igual a zero e depois ser diferente? Não. Então, estamos diante de um sistema impossível. Gabarito. Letra A. Passando aí para a próxima, rapaziada, questão de número 63, né? O gráfico representa em milhares de toneladas a produção do estado de São Paulo de um determinado produto agrícola entre os anos de 2012 a 2016. Analisando o gráfico, observa-se que há produção. Então, vamos ver passo a passo aí o que aconteceu. Ela aumentou 10% de 2012 para 2013. 2012 era 80 aqui, ó, 80. Então, 2012 era 80. Para 2013, ela passou para 84. Então, esse aumento foi de 10%? Não. Por que não? Porque 10% de 80 é 8. E aqui só aumentou 4. Então, essa é falso. Letra B. Letra B. De 2016, vamos ver agora. Foi 5% maior. 2016, ó. Foi de quanto? 2016 foi de 84. Beleza. E 2012 foi 80. 2016 foi 5% maior que 2012. É isso? Beleza? Tá certo isso? Tá. Quanto é 5% de 80? Aqui 80%, 80 vezes 5%, não é isso? 80. Corto 2 0. Ó, vou cortar um 0 só primeiro, melhor, ó. Aí vai ficar 8 vezes 5, 40 sobre 10. Morre, morre, dá 4. Realmente, 5% é 4. E foi exatamente o aumento que teve de 80 para 84. Show de bola. Então, gabarito, letra B. Tudo bem? Então, nem vou conferir os demais, porque eu já achei o gabarito. Mas, professor, se tiver outra opção, está anulada. Mas não tem. Pode conferir aí depois que não tem. Beleza? Então, gabarito, letra B. 64. Entramos na analítica. Olha que legal. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Os pontos D e E são pontos médios, respectivamente, de BC e AC. E G é a interseção de AD e BE. Assim, as coordenadas de G são. Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo onde o A vale 2, 2. O B vale 5, 6. E o C vale 8, 1. Beleza? Ele diz que BC, ó, os pontos D
e E são pontos médios, respectivamente, de BC, ou seja, D é médio de BC. Então, eu vou marcar o D, que é ponto médio de BC. Está aqui D. Ó, ponto médio, dividiu esse lado ao meio. Beleza. E E, ponto médio de AC. Opa, o E está aqui, ó. Ponto médio de AC. Ele diz que G é a interseção de AD, vamos botar o AD aqui, ó. AD com BE. BE. Beleza? Assim, as coordenadas de G, então esse cara aqui é o ponto G. Olha aqui. Ele quer saber as coordenadas de G. Pessoal, isso aqui é uma mediana. Isso aqui, BE, é a outra mediana. Então, G é o ponto de encontro das medianas. Não é isso? E como se chama o ponto de encontro das medianas? Professor, esqueci na hora da prova. Sabe por que você esqueceu? Porque você não me segue, né, no Instagram. Se você me seguisse no Instagram, você vai ver lá que tem uma situação assim, ó, MC Bimbal. Legal. O que é o MC Bimbal, professor? Mediatriz é o circuncentro. Bissetriz, o ponto de encontro é o incentro. Mediana, o seu ponto, quem é o baricentro. E a altura, o ponto de encontro é o ortocentro. Aí você ia descobrir que o ponto de encontro das medianas é o baricentro. E como eu acho as coordenadas do baricentro? XG e YG, professor. Quem é o XG? É a soma dos X dividido por 3. Quem é o YG, professor? É a soma dos Y também dividido por 3. Então, vamos somar o X, ó. 2 mais 8 mais 5. Vou botar aqui, ó. Isso aqui dá 15 sobre 3, que é 5. E quem é o Y, professor? Ó, 2 mais 1 mais 6. 6, 7, 8, 9, 9 sobre 3 dá 3. Então, as coordenadas do baricentro é o X, que dá 5, e o Y, que dá 3. Então, o ponto G é coordenadas do baricentro, né? Então, aqui é o G só. O ponto G é 5, 3, gabarito. Letra A. Tudo bem? Mas, professor, qual é o Instagram mesmo? Segue lá, Pitágoras _ ensino EAD. Tudo bem? Tem isso lá. Se você tivesse me seguindo, tinha acertado na hora da prova. Beleza? Tranquilo? Vamos passar, então, para a questão de número 65. Em um prisma hexagonal regular, de 4 raiz de 3 centímetros de altura, a aresta da base mede 4 centímetros. E as bases desse sólido foram pintadas de branco. As 4 faces laterais e 4 faces laterais pintadas de preto. Se SB e SP são as medidas das áreas pintadas de branco e preto, ele quer a diferença, quanto é a área pintada de branco menos a área pintada de preto. Cuidado, que na lateral ele só pintou 4, tá? Ele só pintou 4 na lateral e não pintou as 6, tudo bem? A base, ele pintou as 2. Então, o que está acontecendo? Vamos lá. Eu tenho aqui um hexágono regular. Ó.
Beleza. Então, olha aqui, vamos lá. Vou desenhar esse hexágono de novo. Pronto. Tá feio, mas tá bom, né? Então, prisma hexagonal. Pronto, aí. Até que ficou bonitinho. Beleza. Ele diz que a base aqui, ó, as arestas da base, medem 4. E a altura 4 raiz de 3 centímetros. Aí é o seguinte, ele pintou 4 dessas na lateral, ó, 1, 2, 3, e aqui essa daqui também, pronto, 4. Ó. Então ele pintou 4 lateral. Então a área pintada de preto vai ser 4 vezes a área do retângulo. Não é isso? A lateral aqui não é um retângulo? Aqui. Beleza, então a área pintada de preto vai ser 4 vezes. Qual é a área desse retângulo? Base, que é 4. E a altura, que é 4 raiz de 3. Ó. Então a área que ele pintou de preto foi 4 vezes 4. 16 vezes 4, 64 raiz de 3. Foi a área pintada de preto. Vou guardar isso comigo no bolso. Agora vamos ver a área pintada de branco. A área que ele pintou de branco foi as 2 áreas da base, foram as 2 bases. Então, a área pintada de branco foi 2 vezes. A área da base é a área do hexágono, e a área do hexágono são 6 áreas do triângulo equilátero, não é isso? Então, a área da base vai ser 12, 2 vezes 6, 12. Vezes quem? A área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que o lado aqui, ó, é a área esta aqui é 4. Então, a área da base vai ser 12 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, 4 de cima vai morrer com 4 de baixo. Sobra o que para nós, professor? A área de branco foi o seguinte, vou botar essa área da base aqui, tá? Para a gente não confundir, de Bzinho. Pronto, tranquilo? Área de branco, 12 vezes 4 dá 48. Ó, 48, raiz de 3. Bacana! E agora, professor, o que eu faço? Ele quer a diferença entre as duas. Então, ele quer 64 raiz de 3 menos, né? Não, ele quer a branca menos a preta, ou a preta menos a branca? Eu acho que é preta menos branca, né? Ó, 4 vezes 4. Beleza, é isso mesmo. E aqui, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 bases. 6 área do triângulo equilátero. Eu acho que é o contrário, né? 64 menos 48, raiz de 3. Acho que isso aqui está errado, né? E aí? 64 menos 48 dá quanto? Dá 16? Vamos lá, ó, 64, 48. 14, 6, 16. Então, isso aqui vai dar 16, raiz de 3. Gabarito. Letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Beleza? Passando aí para a questão 66. Essa questão, tá? Em minha opinião, ela vai ser anulada, tá? Mas por que, professor, se ela tem gabarito, tá bonitinha? Pessoal, esse pedaço aqui, na hora da prova, pelo menos no código 37, eu não vi as demais, ele está tampando essa informação
Tá? Quase não dá para ver essa informação. Então, eu creio que eles vão anular por causa disso. Tudo bem? Eu creio. Isso não é certeza. Ok? Então, olha só. Ele diz que f de 2 vale 1. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, ó, eu vou botar o 2. Log. E ele disse que f de 2 vale 1. Então, 1 é igual a log de 2 na base b. Como é que eu faço isso? O de baixo elevado, né? Assim, a quem está fora é igual ao de cima. Então, b elevado a 1 é igual a 2. Logo, bzão vale 2. Guardei. Bzão vale 2. Aí, agora, a minha função f de x, quem é, professor? Log de x na base 2. Só que f de 1024, eu vou calcular agora. F de 1024 é igual a log de 1024 aonde? Na base 2. 2 elevado, não é isso? De baixo elevado a quem está fora. 2 elevado a f de 1024 é igual a 1024. 1024 é 2 elevado a 10. Então, 2 elevado a f de 1024 é igual a 2 elevado a 10. Mesma base, eu posso falar que f de 1024 vale 10. Guardei no meu bolso. Agora eu vou para a última situação do problema. F de x, mais uma vez, é log de x na base 2. Só que o x agora, ó, é 64 aqui, ó. F de 64 é igual a log de 64 na base 2. O de baixo elevado a quem está fora é igual ao de cima. 2 elevado a f de 64 é igual a 64. 2 elevado a f de 64 é igual a 2 elevado a 6. Mesma base, então f de 64 vale 6. Pronto. Guardei no bolso também. E agora, professor, como ele quer a subtração, ele pede f de 1024 menos f de 64. F de 1024 dá 10. Aqui, ó. 10. Menos f de 64. F de 64 é 6. 10 menos 6 dá 4. Gabarito. Letra D. Ok, pessoal? Beleza? Então, a questão também simples de se resolver, porém, né, tinha um problema na prova do Código 37. Eu não vi as demais, né? E creio aí que seja anulada. Professor, mas se anular no Código 37, vai anular nas demais também. Ok? 67. Olha aí. Uma circunferência de 5 centímetros de raio possui duas cordas. AB, que vale 6 centímetros, e BC, que vale X. Se AB é perpendicular a BC, então X é igual a... Olha só. Eu tenho uma circunferência. E tenho aqui uma corda AB, ó. Essa corda é AB, que vale 6 centímetros. Tem uma outra corda aqui, ó, que é perpendicular a essa, ó, formando 90. Beleza? Que vale X. Ok? Pessoal, se eu ligar esses dois pontos aqui, ó, isso vai ser o diâmetro, que vai valer 10. Professor, fala. Por que vai ser o diâmetro? Rapaziada, todo triângulo retângulo inscrito nos círculos, inscrito no círculo, então todo triângulo, desculpa, vamos lá, de novo, voltando ao raciocínio, todo triângulo inscrito no círculo, onde ele é retângulo, obrigatoriamente, um dos seus lados é o diâmetro. Então, todo triângulo retângulo inscrito num círculo ou semicírculo, tanto faz, né? Um de seus lados vai ser sempre o diâmetro. Aí aqui
você nota que esse aqui é o terno pitagórico. Que terno pitagórico, professor? É o terno pitagórico 3, 4 e 5. Quando multiplicado por 2, dá 6, 8 e 10. Repara que aqui é o 6, aqui é o 10, então está faltando 8. X vale 8, gabarito, letra A. Professor, oi! Se eu fizesse Pitágoras, você ia achar também o X valendo 8. Beleza, rapaziada? Tranquilo? Então, questão simples, o único problema dela era você montar o desenho. Próxima questão, questão 68. Tranquilo? Então, ele diz que o seno de A mais B é igual a menos meio e o cosseno de A menos B é igual a menos raiz de 3 meios. Ele quer saber quanto vale seno A, cosseno A, seno de A mais cosseno A vezes seno de B mais cosseno B. Vou pegar aqui, ó, seno de A mais cosseno A vezes seno de B mais cosseno de B. Vou aplicar a distributiva nesse bagulho todo aí. Olha lá. Aplicando a distributiva, nós temos seno A, seno B, ó, mais seno A, cosseno B. Agora aqui, ó, seno B, cosseno A, mais quem aqui agora, ó? Cosseno A, cosseno B. Beleza. Reparem o seguinte. Vou colocar tudo isso aqui embaixo. Então, eu tive seno A, seno B. Mais seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, mais cosseno A, cosseno B. Rapaziada, concorda comigo que esse cara aqui, ó, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Ou seja, este camarada nosso é o seno do A mais B. Aí eu tenho aqui o seguinte. Seno A, seno B, mais cosseno A, cosseno B, mais o que eu achei aqui. Pessoal, concorda comigo também que esse camarada aqui, ó, se eu ajeitar ele, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. O que é isso? Concorda que isso aqui é o cosseno de A menos B, porque no cosseno, quando aqui é menos, aqui é mais. Aqui, ó, cossa, cossa, senta, senta, não é isso? Portanto, tudo isso se resumiu ao seguinte: cosseno de A menos B mais seno de A mais B. Esse cara aqui nós temos, ele me deu, ó, esse cara aqui ele me deu. Lá em cima, ó, menos raiz de 3 meios. E esse cara, ele também me deu lá em cima, ó, menos meio. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que raiz de 3 meios negativo, menos meio. Isso vai dar, posso arrumar assim, ó, menos meio. Menos, né? Raiz de 3 meios.
Não posso? Se eu botar o menos em evidência, vai ficar 1 mais raiz de 3. Então, vai ficar menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Gabarito. Letra D. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, aí, isso aí é um cosseno da diferença e um seno da soma. Beleza? Passando aí para a próxima questão, o ângulo cuja medida é 37π sobre 4 pertence a que quadrante? Eu costumo sempre bater na mesma tecla. Se você não assistiu ainda, assista o vídeo aí do meu canal que fala em trigonometria para complexo. Eu sempre bato nessa tecla. Olha aqui que legal. Pô, professor, você sempre fala mesmo e não é que caiu na prova. Realmente. Pessoal, não é milagre divino não, tá? Eu sempre falo a vocês o seguinte. Todo quadrante tem 2 vezes o π sobre 4. Então, todo quadrante ele possui 2 vezes o π sobre 4. Então, aqui ó, é 1π sobre 4. Aqui é 2π sobre 4. Lembra que eu faço isso direto? Aqui quem é? 3π sobre 4. Aqui, 4π sobre 4. Aqui, 5π sobre 4. Aqui, 6π sobre 4. Nesse cá, 7π sobre 4. E aqui, 8π sobre 4. Não é isso? Então, repara o seguinte, pessoal. Ah, professor, mas aqui não é 3π sobre 2? Claro, se você simplificar, dá 3π sobre 2. Tudo bem? Beleza? Então, era só você vir contar. Quem não quisesse reduzir ao primeiro quadrante, era só contar. Quem não quisesse fazer a MDP, era só contar. Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui vai sempre bater os múltiplos de 8. 16, depois de 16, 24. Depois de 24, 32. Então, 32π sobre 4 ia bater aqui. 32, 33, 34, 35, 36. Esse cara aqui, ó, vai ser exatamente o 37π sobre 4. O 37π sobre 4 é um arco côngruo ao 5π sobre 4. A menor determinação positiva do 37π sobre 4 é o 5π sobre 4. E ele bate no terceiro quadrante. Gabarito, letra C. Professor, pelo amor de Deus, eu errei essa. Era só isso? Era só isso. E eu sei que você errou. Então faz o seguinte, vai lá e assiste a aula de trigonometria para complexo no meu canal. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Essa questão 70, ele disse o seguinte, olha lá. Considerando a figura em que seno de 75 graus é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, né? Ele pede para calcular, calcule-se que A igual a 5 entre parênteses centímetros. Ou seja, a gente sabe que vai ter que colocar o 5 em evidência. Claro que aqui precisaríamos fazer uma lei dos senos. Beleza? Então, eu vou ter que A, lei do seno, A sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é o seno de 75, igual a 5 raiz de 6, sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é o ângulo de 60 graus. Beleza. E agora, professor? Agora é o seguinte, vamos lá para cima? Agora eu tenho A, seno de 75, ele me deu a raiz de 2, mais raiz de 6 sobre 4. Igual a quem? 5 raiz de 6 sobre quanto? Seno de 60. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 meios.
Se eu pegar isso aí e multiplicar cruzado, eu vou ter que A vezes raiz de 3 meios é igual a 5 raiz de 6 vezes quem, professor? Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. O 4 morre com 2, dá 2. Tudo bem? Então, agora eu tenho a raiz de 3 igual a 5 raiz de 6 vezes raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2. O raiz de 3 aqui, eu vou multiplicar tudo por raiz de 3. Então, aqui desse lado por raiz de 3 e deste lado também por raiz de 3. Quando eu multiplicar por raiz de 3 dos dois lados, eu vou ter 3A aqui, ó, igual a raiz de 6 vezes raiz de 3, dá raiz de 18. 3 vezes 6 é 18. Sobre quem? Não, multiplicado por quem? Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2. Beleza. O 3 vou descer ele, ó. Então, o A vai ser 5. Raiz de 18. Quem é raiz de 18? 18 é 9 vezes 2. Eu vou abrir desta maneira. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre quanto, professor? 2 vezes 3. Beleza? Que 3 é esse aqui? É esse 3 que desceu. Raiz de 9, lá para cima, ó. A igual 5 vezes. Raiz de 9 é 3. Raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 3 vezes 2. O 3 morre com 3. Então, o A vai dar 5 raiz de 2 vezes quem? Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2. Como ele quer o 5 fora, eu vou deixar o 5 fora, vou multiplicar para dentro só a raiz de 2. Então, A vai ser igual a 5. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Raiz de 2 vezes raiz de 6 dá raiz de 12. Sobre 2. Então, 5... Opa, então o A, né? Vai ser igual 5, 2 mais raiz de 12. 12 é 4 vezes 3. Sobre 2. Então, A vai ser o 5 vezes quem? 2 mais raiz de 4 é 2. Ó. 2 raiz de 3 sobre 2. Aham, agora ficou bonitão. Por quê? Porque eu vou simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo. O A vai dar quanto? 5, mantém. Simplificando esse 2 por 2 dá 1. Esse 2 por 2 dá raiz de 3. E o 2 embaixo por 2 dá 1. Não preciso botar o 1 embaixo, não é isso? Então, fica 5 vezes quem? 1 mais raiz de 3 dá gabarito. Letra B, 1 mais raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Então, questão 70 é uma questão chata, porque você teria que fazer aí uma racionalização, ok? Então, olha aí, pessoal, chegamos na questão 71, que diz o seguinte: seja a função real f de x mais 4, se h é uma função polinomial do primeiro grau, que passa pelos pontos 0f de 0 e 3f de menos 4, qual é o coeficiente angular da reta h? Então, eu tenho a função f de x, que é x mais 4. E tem uma outra função, h de x, que eu vou botar aqui, que é mx mais n. Tudo bem? Só que essa função h do primeiro grau que ele disse, ela passa por 2 pontos. Quem são os 2 pontos? 0 e f de 0, 3 e f de menos 4. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que vir aqui primeiro e achar o f de 0, para achar quem é esse cara. Então, f de 0 vai ser 0 mais 4, f de 0 igual a 4.
Então, eu já achei esse ponto. Esse ponto é o 0,4. Agora, eu vou repetir a minha função aqui, ó. F de x igual a x mais 4. E eu quero o f de menos 4. Então, eu vou substituir o x por menos 4, ó. Logo, f de menos 4 é 0. Então, esse cara aqui é o 3, 0. Então, significa dizer que a minha reta H, ó, aqui é a minha reta H, tá vendo? Ela passa por esses dois pontos. Quem são os dois pontos, professor? 3, 0 e o outro, 0, 4. Se ela passa por esses dois pontos, como é que eu calculo o coeficiente angular de uma reta através dos dois pontos? Diferença de y sobre diferença de x. Então, quem vai ser o m? Quem é a diferença do y? Aqui, ó. 4 menos 0. Sobre a diferença do x, aqui, ó. 0 menos 3. Então, isso vai dar 4 sobre menos 3. Logo, menos 4 terços, gabarito. Letra A de animal. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, fizemos aí a questão 71 e agora vamos fechar, né, com a última questão, é uma questão de média e mediana, ou seja, uma questão de estatística. Do conjunto de dados 3, 5, 7, 10, x, 14, y e 26, sabe-se que a média e o valor mediano são iguais a 12. Ele quer saber quanto é x mais y. Pessoal, vou colocar os valores aqui. Ó. 3, 5, 7, 10, x, 14, y e 26. Esses valores, eles já estão ordenados, eles já estão dispostos em rol, beleza? O que é o valor mediano? É o valor do meio, quando eu tenho número de termos ímpar. Quando eu tiver número de termos pares ou par, né? O que acontece? O meu valor mediano é a média aritmética dos dois valores centrais. Então, se você percebeu, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou ter dois valores centrais, que são esses dois caras aqui. Ó. Então, a mediana vai ser quem? A soma de 10 mais x sobre 2. Só que ele disse que a mediana é 12. 12 é igual a 10 mais x sobre 2. Passei para lá. 24 é igual a 10 mais x. Joga o 10 para cá. 24 menos 10 é igual a x. Portanto, o meu x vale 14. Beleza. O meu valor mediano eu já encontrei. Só falta agora para fechar eu achar quem? A minha média. Para eu achar a média, eu vou somar 3 mais, né? Melhor, vamos fazer com calma. O que é a média? A média é a soma dos valores 3 mais 5 mais 7 mais 10 mais x mais 14 mais y mais 26. Isso dividido pelo total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o valor da média, ele me deu que é 12. E eu tenho aqui, ó, 3 mais 5 mais 7 mais 10 mais o x eu já tenho 14, mais o outro 14, mais y, mais o 26 sobre 8. Agora eu vou fazer essa soma por partes. Por exemplo, 3, ó, mais 7.
já tem um 10. Aqui tem outro 10, 20. Beleza? Aqui, ó, 14 com 26 dá 40. Beleza? O que mais, professor? 14 com 15, 19. Então, a minha soma vai dar, o 8 vai para lá multiplicando, vai ser 12 vezes 8, igual. A soma tem um 10, tem um outro 10, tem um 19, tem um 40. Não é isso? Essa linha de baixo não tem mais, que eu passei o 8 para lá. E tem um x, um y, na verdade, que é o que falta aqui. 20, 60, 79, é isso? Ó. 20, 60 com 19, 79. 96, 79 mais y. Joga o 79 para lá. 96 menos 79 é igual a y. Então, quem vai ser o y? 96 menos 79. O y vale quanto? 17. Ok? E agora, professor, agora como ele quer a soma de x mais y, ele vai querer o quê? 14 com 17. 7, 8, 9, 10, 11, vai 1. Soma 31. Gabarito. Letra C de casa. Tudo bem, pessoal? Beleza? Rapaziada, então, mais uma vez aí, agradeço a todos. Peço que me sigam aí nas redes sociais, tá? Se inscrevam no nosso canal, acione o sininho das notificações e amasse esse like aí para quem gostou. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.